Olá, professores, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo de sugestões de ensino seminário. Estamos aqui com o nosso amigo Davi Libânio e o nosso amigo Leonel Fernandes. Está conosco novamente. Seja bem-vindo, Leonel. Os professores da sua região estavam tristes porque a gente não conseguia te ver. Agora vão estar felizes de novo. Então, professores, gostaria de compartilhar com vocês só uma informação. Lembrando que faltam 3 semanas para terminar as aulas do seminário. Então, atualizem as suas frequências para que chegue no final, vocês, né, tenham já tudo pronto, porque o seminário, né, o programa ele fecha e aí o jovem precisa de todas as informações para poder ver quais jovens fecharam com crédito. Falando nisso, eu vou mostrar aqui para vocês, só compartilhar aqui com vocês. Cadê aqui? Compartilhamento. Então, professores, olha só, deixa eu compartilhar aqui. Mais uma vez. Aqui agora acho que vai aparecer. Então, esse canal aqui no YouTube, professores, é o canal de recuperação do seminário. É um canal excelente para os jovens que têm aulas a recuperar. Então, aqui tem os vídeos do Velho Testamento, primeiro semestre. Todas as aulas desse semestre estão aqui disponíveis. Lembrando que você pode compartilhar esse canal com os jovens, eles acessarem. Eles vão poder abrir aqui para assistir, né, a aula. E aí o jovem ele só precisa preencher esse formulário aqui, ó. Ele clica aqui, vai abrir um formulário, tem perguntas, 3 perguntas para ele poder responder, e ele precisa do seu e-mail pessoal para você poder receber as respostas dos jovens, tá? Então é um modo excelente para ajudar os jovens. Nesse canal também ele tem as recuperações dos anos anteriores. Então tem doutrina e convênios, segundo semestre, primeiro semestre, livro de Mórmon e Novo Testamento. Caso algum jovem tenha, né, pendências anteriores, ele também pode usar aqui. Então eu vou passar o tempo aqui para os nossos amigos. O irmão Leonel vai poder falar um pouquinho de terça-feira e depois de quinta-feira. E o irmão Libani vai falar de quarta e sexta-feira. Leonel, é com você. Ok, amados professores, é um prazer estar com vocês. Esperamos que todos possam estar bem. A aula de terça-feira é uma aula maravilhosa, como eu sempre digo. 1 Samuel 17 vai falar sobre a história de Davi e sobre Golias, né? Uma coisa muito interessante é que essa aula, o objetivo dela é ajudar com que os jovens possam encontrar força, tá, em Cristo para enfrentar os seus desafios. Uma coisa interessante, ao abrir 1 Samuel 17, vocês verão lá do versículo 32 ao 34, tá? Ele vai falar de experiências anteriores que o próprio Davi teve para que pudesse superar o desafio atual que ele teria ao enfrentar um desafio enorme, grande, né? Que foi Golias, né? Então, ao enfrentar o leão, ao enfrentar o urso, outros desafios que ele teve durante sua jornada, prepararam ele para enfrentar Golias. Então, todos os desafios que nós temos podem nos ajudar a nos preparar para os desafios atuais ou desafios que ainda nós teremos. Eu acho que esse é o grande objetivo da aula. A primeira experiência, a primeira sugestão didática, perdão, ela vai ajudar a entender quais são os Golias que nós temos na atualidade, ok? E eu não deixaria de fazer essa parte da atividade, né? Pondere a respeito de qualquer desafio que você tenha na vida, escolha um para se concentrar hoje. Então, dá oportunidade para os jovens pensar, olha, eu tenho 3, 4 desafios, né? Formar uma família é um desafio futuro. Fazer uma missão não é um desafio, é uma bênção. Mas talvez o jovem considere isso como um desafio, né? Os estudos atualmente, talvez ele passe muitos desafios em casa, com os pais, com irmãos, então ele pode relacionar todos esses desafios. Pense em como você se sente confiante de que o Senhor
pode ajudá-lo com esse desafio e é para ele registrar isso aí. A aula vai focar no final para que ele possa ter uma outra oportunidade de saber como resolver, tá bom? O segundo desafio, o segundo sugestão, estou com um desafio na mente hoje, né? A segunda sugestão fala de fé além do medo. Então, basicamente, ela vai contar um pouquinho da história de Davi com Golias, ok? Então, é uma coisa mais histórica do que trabalhar princípios e doutrinas, né? A terceira sugestão didática, ela vai focar em como nós podemos aumentar nossa confiança no Senhor ao ao passar pelos desafios da vida. Então, ele vai relembrar aquela história que eu já contei de do leão, do urso, também é muito oportuna, tá bom? Como as experiências ou os desafios que eles já passaram podem ajudar eles a aumentar sua fé no Salvador para os desafios atuais que eles estão enfrentando. E uma das últimas sugestões é enfrentar os nossos próprios Golias, tá bom? Então, a atividade é muito legal. Escolha um dos desafios listados no quadro abaixo, de nossos desafios. Identifique 5 maneiras específicas. Lembramos que é, Davi utilizou 5 pedrinhas, né? Escolheu 5 pedrinhas. Ele escolheu as pedras. Então, a atividade vai levar nesse sentido. Identifique 5 maneiras específicas para o desafio que você escolheu, pelas quais a pessoa pode confiar no Pai Celestial e em Jesus Cristo ao enfrentar este desafio. Debata por que você escolheu cada ação. Então, talvez ele decida que ele tem que aumentar o tempo, né? Tenho que ter orações, essa vai ser uma pedra, né? Minha oração tem que ser mais significativa. Minha leitura nas escrituras tem que ser mais significativas. Eu tenho que dedicar mais tempo ao jejum. Então ele vai escolher as pedras para que ele possa aumentar a sua fé no Salvador Jesus Cristo e o debate vai gerar em torno disso, né? Como o Pai Celestial e Jesus Cristo ajudaram você ou alguém que você conhece a enfrentar um desafio, que ações você ou essa pessoa tomou para receber a ajuda deles? Envolve essas perguntas também, ok? Então, a aula é maravilhosa. Se você quiser usar os recursos adicionais, são apenas muitas citações que podem complementar cada uma das atividades que você decidir fazer, envolvendo sempre nossa fé, o aumento de nossa fé para enfrentar os desafios atuais ou desafios que ainda teremos. Libânio, é contigo. Obrigado, Leonel. Essa aula de terça é muito significativa, né? A gente às vezes fica focado só no Golias, mas esquece dessa preparação que Davi teve, enfrentando o leão, enfrentando o urso, que preparou ele para coisas maiores, né? A gente falou sobre concluir o seminário com crédito, né? Ajudar eles a fazerem as recuperações, os jovens que precisam. Isso são ursos ali que eles vão enfrentando, leões que eles vão enfrentando para coisas maiores depois que eles vão ter na missão e assim por diante. Então, fantástico a aula de terça e ela dá sequência aqui para a aula de quarta-feira, Samuel, 1 Samuel 25. Ele está baseado nesse capítulo 25 e num discurso também. Então, professores, antes da aula, seria muito bom vocês compartilharem esse discurso da irmã Christine. Ele está aqui, ó, Grinalda por Cinza. Ela relata exatamente esse desafio que Davi ele teve e que ele ficou ofendido e ali a Abigail ela foi lá e intercedeu para que ele não pudesse ter uma briga muito feia. Naquele momento lá, Nabal, que ofendeu Davi, ele foi muito grosso
com os soldados e tudo mais. Então, a esposa de Abigail, ela foi mais do que uma pacificadora. Ela foi um símbolo de Jesus Cristo. Então, professores, levem para a sala de aula, se vocês puderem, então, distribuir o discurso em pequenas partes ou o discurso inteiro para os jovens estudarem esse discurso da irmã Christine, e leve para a sala uma gravura do Salvador, porque vai utilizar em alguns momentos ali. Então, o início da aula é muito bom porque eles vão poder olhar para dentro deles e ver o Salvador, graças a Jesus Cristo eu posso, pontinhos, e eles vão ali preencher isso, eles vão completar, mas eles vão entender melhor que graças a Jesus Cristo eles podem perdoar aqueles que magoaram. Essa citação do presidente Nelson, ela é fantástica. E mesmo que a pessoa que magoou eles não pediu desculpa, não veio procurar reconciliar, eles podem perdoar para que os jovens e nós possamos viver a despeito da decisão das outras pessoas. Então aqui vai contar um pouquinho sobre o contexto da história de Davi e Nabal, onde a esposa de Nabal, Abigail, como eu falei, ela foi lá e intercedeu. E o discurso da irmã Kristen é maravilhoso porque já vai ajudar eles a terem esse contexto. Então, quando eles vêm preparados, vocês vão poder avançar e fazer, tem até essa atividade para que eles entendam o que Davi ofereceu e o que Nabal ofereceu. E logo à frente desses rostinhos vai aparecer Abigail. Então você vai desenhar um outro rostinho com as atitudes de Abigail e vocês vão poder fazer uma atividade muito boa com eles, mostrando algumas atitudes que Abigail teve, que são atitudes que o Salvador ele tem conosco. Vai poder até usar algumas escrituras maravilhosas. Então, como essas escrituras aqui, né? Tomou sobre si os erros de Nabal, pediu a Davi que perdoasse pelos erros de Nabal e trabalhou para remover a tristeza e a ofensa do coração de Davi. Então, nesse discurso, até algo pessoal que ela relata, que ela sofreu certos abusos emocionais e que isso do pai dela, e que isso atrapalhou ela por muito tempo. Ela até cita no discurso dela que o pai dela autorizou ela comentar sobre isso, né? Então algo assim bem tocante, e que através da expiação de Cristo ela entendeu, e desse exemplo da história de Davi e de Nabal fez com que ela pudesse se perdoar o pai. Então, só para terminar, eu lembrei, professores, você sabe que à medida que a gente vai estudando aqui, a gente vai sendo tocado pelo discurso, né? O discurso aqui dela até cita José do Egito, que ele viveu uma vida de cinzas, mas ele ofereceu só o bem por causa do Salvador. E esse é o termo, né? De grinalda por cinza, é um termo que é usado lá em Isaías. E eu lembrei da minha aula de seminário quando eu era jovem. A minha professora na época, ela falou sobre essa flor de lótus. É só um pequeno exemplo, que é uma flor que ela nasce no meio de pântano, de água muitas vezes turva, só que ela sai ali da água, ela renasce uma flor linda, a despeito do ambiente que ela vive, ela tem o seu valor ali. Então, é isso que os jovens eles podem fazer, através do Salvador Jesus Cristo, eles podem ser maravilhosos e alcançar seu potencial. Então era isso que tinha para quarta-feira, Leonel. Ok, obrigado, Libânio. Quinta-feira nós vamos ter uma aula prática de domínio doutrinário, né? Então nós temos poucas oportunidades, né? Ou tínhamos poucas oportunidades de praticar a decoração, né? A memorização, perdão, das Escrituras. Eu espero que todos possam já ter visto esse vídeo aqui, né? Com as atualizações, né? Do currículo 2026, onde a direção do programa mundial tomou a decisão de que a gente pode ter oportunidades significativas a cada aula, né? Fazendo pequenos devocionais de 3 a 5 minutos, e temos oportunidades de memorizar mais escrituras. Caso você não tenha visto, peça para o seu coordenador novamente,
ok? Esse vídeo, ele é muito instrutivo, ele está no canal da área, tá bom? No canal da área de vídeos, no mesmo canal de recuperação, ele também está aqui a atualização dos ajustes que nós tivemos no currículo, dando mais oportunidades para nós termos práticas de domínio doutrinário. Então, na aula de quinta-feira, nós vamos, essa aula que a gente chama de prática de domínio doutrinário, nós fazemos duas coisas. A primeira das coisas é memorizar mais escrituras, né? Ele começa com uma atividade falando a respeito por que é importante a gente aprender a memorizar. E eu colocaria apenas essas duas perguntas, né? Porque é importante memorizar e ele relembra o Salvador que sabia muitas escrituras de cor. Então você pode fazer essa pergunta para o jovem, né? Você consegue pensar em ocasiões em que o Salvador recordou escrituras? E tem diversas dessas escrituras aqui no próprio manual, relembrando a respeito disto, tá bom? Você pode pegar a sua lista de passagens aqui na biblioteca do Evangelho e você pode trabalhar 30 minutos aqui ajudando os jovens a decorarem mais escrituras. Espera-se que eles possam ter decorado pelo menos até Êxodo, né? Aqui essas pelo menos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Não, 9 escrituras. Então até aqui, Êxodo 20, né? Porque a próxima é Josué, que a gente ainda não chegou lá, né? Então você pode trabalhar umas dessas 9 escrituras aqui com ele, ou trabalhar mais escrituras. Você tem aí mais ou menos uns 30 minutos, né? Essa é a primeira parte da aula. A segunda parte da aula, só uma coisa, lembrando aqui também que você deve utilizar essas escrituras, mas também você pode pegar no apêndice também não, né? Como você vai trabalhar as escrituras que você escolheu, você vai encontrar lá no apêndice do manual, você pega aqui diversas atividades de revisão, tá bom? Que você pode utilizar. Como é que eu vou trabalhar Moisés 1:39? Escolhe uma dessas maneiras aqui. Como é que eu vou usar Gênesis 39:9? Escolhe uma dessas atividades e você pode trabalhar isso durante esse tempo. O restante do tempo que nós temos, o restante dos outros 30 minutos, é para ajudar os alunos a fixar, tá bom? Os princípios de adquirir conhecimento espiritual. Então, a sugestão que ela dá é que, se seus jovens ainda não gravaram pelo menos essas três coisas, né, de agir com fé, de buscar nas fontes divinamente apropriadas, de tomar as decisões com uma perspectiva eterna, você faça uma pequena revisão e o link vai te levar para a revisão do parágrafo 5 a 12, né? Que você pode clicar aqui e também no próprio manual aqui e revisar esses princípios com ele, ó. Agir com fé, examinar princípios e conceitos com a perspectiva eterna. Então ele começa pedindo que você pode avaliar isso na sua classe. Depois de ter passado isso na sua classe, né? Avalie os seus alunos e ver se há necessidade de relembrar esses princípios. Eu utilizaria esse vídeo aqui porque sempre a segunda parte do aplicar os princípios de adquirir conhecimento espiritual é sempre um estudo de caso, ok? Sempre começa lá com estudando um caso para que ver como os jovens vão poder aplicar os princípios de adquirir conhecimento espiritual. Eu utilizaria esse vídeo aqui do presidente Uchtdorf, que é o Bullying Pare Já, tá bom? Ele está no canal também dos vídeos legendados, tá? Tá com o mesmo nome, Bullying Pare Já. Ele é uma excelente sugestão para que nós possamos avaliar algumas escrituras, tá bom? Depois ele dá a sugestão aqui do João, caso você queira utilizar esse estudo de caso, no próprio vídeo tem um próprio estudo de caso lá, tá? E depois ele ajuda a atividade depois de você ver esse caso, né? Os jovens vão começar a fazer o estudo de caso, respondendo não. Você pode dividir em três grupos para utilizar as três partes, ou se sua classe for pequena, tá? Porque ele começa aqui, escolha uma dos três princípios de adquirir conhecimento espiritual que você acha que poderia ser útil para João.
tá? E complete a atividade abaixo. Então, você pode escolher um dos três, que seria útil, ou se você escolher dividir, ter uma turma grande, divide a turma em três e cada uma faça uma parte dessa atividade, e depois você tem tempo aí para compartilhar, cada grupo compartilhar aquilo que aprendeu em cada um dos princípios de adquirir conhecimento espiritual. Então, essa é a nossa aula aí para quinta-feira. Libânio, é contigo. Obrigado, Leonel. Excelente. E, professores, para a gente poder fechar a semana, nós vamos ter uma aula de preparação para a vida. E sempre é bom, professores, se a gente voltar um pouquinho, a gente mostrar o panorama para os jovens, né? Às vezes a gente tá ali no bloco de escrituras, a gente tem uma aula de domínio doutrinário e aí muda, tem jovem que às vezes fica um pouquinho perdido. Nossa, mas a gente está falando de outro assunto. Então essa série aqui, Sucesso na Escola, quando a gente mostra quais foram as aulas que eles já assistiram, né? Essa aqui, Envolver o Senhor e seu aprendizado, nós tivemos na semana passada. Essa semana é assumir a responsabilidade por seu aprendizado. Aí na semana que vem, organizar tarefas e prioridades. E é interessante porque aqui é mais ou menos assumir a responsabilidade, a aula de hoje, de sexta, é o que ele tem que fazer, que é assumir a responsabilidade. Na semana que vem é como ele tem que fazer, organizar tarefas e prioridades. E aí na última semana de aula vai ser vencer a procrastinação, algo que a gente encontra muito nos jovens, né? Não só nos jovens, mas em nós também nós encontramos. Então, como vai fazer isso? Então, na aula de hoje, a gente vai falar mais sobre doutrinas, né? Talvez alguns princípios que eles podem colocar em prática, mas principalmente eles entendendo que evitar desculpas e tomar iniciativa na educação é algo, não é só um bom conselho, como tem uma citação aqui do presidente Nelson que a gente vai ver. Então, acho que é legal, professores, a gente compartilhar, né, sempre passando por os princípios do aprendizado, do ensino cristão. Um deles tão importante é focar em Jesus Cristo. Então, Lucas 2,52 mostra que o Senhor ele crescia e ele se desenvolvia em todas as áreas, né? Então, tem algumas perguntas chaves e talvez antes da aula vocês podem envolver a presidência de classe para identificar alguns alunos que têm um pouco mais de destaque e que talvez já passaram por essa fase de assumir a responsabilidade e hoje já assumiram. E o que eles fizeram, como foi o processo e como que ele se sente hoje de ter feito isso. Porque às vezes só o professor fala, o professor é natural ele falar que a gente tem que assumir a responsabilidade, mas quando tem um aluno ou alguns alunos que relatam ali, isso pode ser mais impactante para um jovem, né? Então vocês podem desenhar um boneco e colocar ele ali, um bonequinho, colocar até um nome nele, uma atividade ali que eles conseguem se prender mais, dizendo ali algumas desculpas que ele, algumas situações, consequências dele ter tido decisões erradas, né? Não ter estudado para a prova, chegar atrasado na aula, perder uma tarefa, não entregou uma redação e assim por diante. E eles vão ali enumerar que desculpas esse adolescente podia dar, né? E por que na opinião deles, nós inventamos esses tipos de desculpas, né? E essas duas citações aqui, talvez vocês podem imprimir ou já mandar para eles ali no grupo, que são maravilhosas, né? Onde o presidente Nelson fala: para nós santos últimos dias, adquirir instrução não é apenas um privilégio, mas é uma responsabilidade religiosa. E professores, uma aula dessa pode ter impacto para a vida inteira dos jovens, o desejo deles estudarem, não só por obrigação, mas porque isso é um princípio celestial, né? Então esse é o princípio. Assumir a responsabilidade pessoal por nosso aprendizado nos ajuda a alcançar todo o nosso potencial como filhos e filhas de Deus, de acordo com essa citação do presidente Christofferson aqui também, que é maravilhosa.
Então, professores, vocês vão poder fazer essa atividade aqui, se vocês conseguirem já imprimir o PDF e vai comparar ali Davi, o quanto ele assumiu responsabilidade e na parábola dos talentos também. Então, eles vão poder, em grupos ali, estudarem e depois dê o tempo necessário para a participação deles relatarem aquilo que o Espírito está falando para ele, né? Então tem alguns outros princípios: parar de inventar desculpas e assumir a responsabilidade. Aonde eu penso, professores, que vocês podem voltar para o Salvador. Alguns jovens às vezes têm falta de confiança, não acreditam ali, têm dificuldade com leitura e tudo mais, porque realmente não tem estrutura, né? A gente, né, não pode colocar a culpa na escola, mas também a estrutura que eles vivem às vezes é muito precária e eles precisam entender, como a escritura em Isaías, que o Salvador vai estar com eles, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, tem outras citações maravilhosas, tem estudo de casa, mas eu acredito que não vai dar tempo, onde fala do exemplo de Samuel e de Neemias. Na verdade, é o exemplo de Saul e de Neemias. E eu acho que vale a pena, professores, essa atividade aqui no final. Que tipo de desculpas que nós podemos dar e qual é a responsabilidade que eu posso colocar no lugar da desculpa? E para terminar, tem esse vídeo do Elder Robbins, que é muito bom. Se ele não tiver lá no canal lá da área, vocês podem trocar aqui, colocar a legenda em português e colocar a tradução, que é um vídeo curto de 3 minutos, mas que dá um exemplo muito bom de dois funcionários que ele tinha e que assumiram a responsabilidade e que isso mudou toda a vida ali da empresa e deles também. Então era isso que tinha para sexta-feira. Excelente, meus amigos. Muito obrigado aí pelas sugestões, pelas informações que passaram, né? Para todos os nossos professores. Professores, espero que vocês tenham uma excelente semana e a gente vai estar junto aqui por mais 2 semanas, né? Até as férias aí dos professores. Então, professores, boa semana para vocês. A gente se vê. Até a próxima.